Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher, e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido, e da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Isto digo com concessão, não como ordem, pois quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular. Uns estes, outro aquele. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu, mas se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se um irmão desposou uma mulher pagã, sem a fé, e esta consente em morar com ele, não a repudie. Se a mulher desposou um marido pagão, e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido, porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido, que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Mas, se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão nem a irmã estão ligados. Deus vos chamou a viver em paz. Aliás, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Quanto ao mais que cada um viva na condição na qual o Senhor o colocou, ou em que o Senhor o chamou, é o que recomendo a todas as igrejas. O que era circunciso, quando foi chamado à fé, não dissimule sua circuncisão, que era incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão de nada vale e a incircuncisão de nada vale. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disto. Mesmo que possas tornar-te livre, antes cuide de aproveitar melhor o teu chamamento. Pois é escravo que foi chamado pelo Senhor. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma que era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava, quando Deus o chamou. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou o meu conselho. Como um homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Estás casados? Não procures desligar-te. Não estás casados? Não procures mulher. Mas se queres casar-te, não pecas. Assim como a jovem que se casa não peca. Todavia padecerão a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. Mas eis o que vos digo, irmãos. O tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se a não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque a figura desse mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda a preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem, aquela que não é casada, cuida das coisas
do Senhor para ser santa no corpo e no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar o marido. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Se alguém julga que é inconveniente para sua filha ultrapassar a idade de casar-se e que é seu dever casá-la, faça como quiser, não há falta alguma em fazê-la casar-se. Mas aquele que sem nenhum constrangimento e com perfeita liberdade de escolha, tiver tomado no seu coração a decisão de guardar a sua filha virgem, procede bem. Em suma, aquele que casa sua filha faz bem, e aquele que não a casa faz ainda melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. E creio que também eu tenho o Espírito de Deus. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos. Possuímos todos a ciência, porém a ciência enche a caridade, constrói. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Assim, pois, quanto ao comer as carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não existe realmente ídolos no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores, mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, porque em todas as coisas existem e nós também. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, habituados ao modo antigo de considerar o ídolo, comem a carne como sacrificada ao ídolo, e sua consciência, por ser débil, se mancha. Não é, entretanto, a comida que nos torna agradáveis a Deus. Comendo, não ganhamos nada, e não comendo, nada perdemos. Atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser a ocasião de queda aos fracos. Se alguém te vir a ti, que é instruído, sentado à mesa no templo dos ídolos, não se sentirá por fraqueza de consciência, também autorizado a comer do sacrifício aos ídolos? E assim, por tua ciência, vai se perder que é fraco o irmão pelo qual Cristo morreu. Assim, pecando vós contra os irmãos e ferindo sua débil consciência, pecas contra Cristo, pelo que se a comida serve de ocasião de queda a meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão. Não sou eu livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leito do rebanho? Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é na realidade em atenção a nós que ele diz isto? Sim, é por nós que está escrito: quem trabalha deve trabalhar com esperança. Igualmente, quem debulha deve debulhar com a esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais?
Se outros se arrogam este direito sobre vós, não temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso deste direito. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e que os que servem no altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho, mas não tenham usado de nenhum desses direitos, e nem escrevo isso para reclamá-los. Preferiria morrer a mas ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu fizesse de minha iniciativa, eu mereceria recompensa. Se eu faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, eu anuncio gratuitamente sem usar do direito que esta pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estágio, todos correm, mas bem sabes que um só recebe um prêmio. Correi, pois de tal maneira que o consigas. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Paulo permaneceu ali, em Corinto, ainda algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Cencres, porque terminaram o voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhe estes que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: Voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a comunidade e logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo, partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor, como ele quisesse ir a Acaia. Os irmãos animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias.